Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez aqui estamos, obrigado. Muito obrigado. Para mais uma apresentação do Show Mais. Hoje nós vamos levar ao ar, pasmem, senhoras e senhores, programa número 2241. É muito programa. Tanto é que no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos no ar. É um motivo de muito orgulho para nós, não é? Primeiro, porque um programa para durar tantos anos assim, não é? Ou tem de ser bom, ou o cara tem que ser um baita de um puxa-saco do chefe. Acho que as duas coisas servem aqui. E graças também à participação, a interação dos nossos queridos telespectadores que tanto colaboram conosco. E você pode continuar colaborando. É só você acessar o www.tvmaisabc.com.br. Sempre lembrando que o mais não use o símbolo matemático. Não. Escreva por extenso MAIS. Então fica www.tvmaisabc.com.br. Aí você clica no ícone Show Mais, aparece ali, olha lá, 10 anos de entretenimento, Darcio Arruda, amigo da garotada. Aí vem um formulário. Você preenche com seu nome, seu telefone, pode colocar o celular também, e lá embaixo tem message, quer dizer, não é massagem, não quer dizer, é mensagem. Aí você pode colocar o que você quiser. Darcio, estou gostando do programa, Darcio, estou amando o programa, Darcio, que programa legal. São essas 3 opções. Não, estou brincando. Você põe o que você quiser, inclusive você pode reclamar, você pode sugerir tema. Olha, Darcio, teve um tema no ano 2012, não é? Que foi muito legal, dá para você repetir? Ou então, olha, Darcio, a minha avó está doente, está com essa patologia, será que vocês poderiam trazer especialistas para falar sobre essa doença? Olha, você que manda aqui no Show Mais, tá bom? Então, não se esqueça, www.tvmaisabc.com.br. E a gente agradece também um patrocinador que está com a gente desde o primeiro programa. Isso não é brincadeira, é muito importante. Me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Basto, Santo André. Eila, só de fachada tem mais de meio quilômetro. É linda, é espetacular. Tudo com coisas maravilhosas e diferenciadas. Ah, Darcio, a LL deve ser caríssima. Não, pior que não. É tudo legal, preços justos. E você vai dar um presente, repito, diferenciado para alguém. Se você quiser conhecer mais um pouquinho, nós não vamos nem subir, que lá tem o mezanino. Vamos dar uma volta só no primeiro andar, com toda a lição, com toda a permissão, aliás. Me dê sua mão e vamos dar um rolezinho dentro da LL. Venha comigo. Bonita, né? Fala a verdade. E a mulherada fica louca lá dentro, que nem diz na gíria aí, a mulherada pira na batatinha. Não deixe de conhecer a LL Presentes. Vamos de imediato para a abertura do nosso programa. Vamos perguntar para os jovens universitários, sim, porque toda a nossa equipe é formada por terceiranistas, quartanistas, uma turma que está fazendo o TCC já, o trabalho de conclusão de curso em rádio e televisão, em comunicação. E quando eles querem, olha, sai tudo perfeito. E quando eles empacam, vou te dizer, nada sai legal. Então sempre é bom perguntar. Atenção, equipe, atenção, meninos e meninas, vocês estão preparados para colocar o Show Mais número 2241 no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa, sim ou não? Foi meio forçadinho, essa foi meio, mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar para a decolagem.
E viva o Dia do Professor! Hoje é um dia realmente muito importante para todos nós. Repito, hoje é o Dia do Professor. E nós estamos recebendo com muito prazer para celebrar essa data, para conversarmos a respeito dessa profissão tão querida, tão amada. Não tem uma pessoa na face da terra que não se lembre de uma professora, ou no primário, ou naquela época que tinha o ginásio, colegial, tinha... nossa, tudo curso diferente de agora. Não é? Antigamente a gente ficava reprovado, tinha que fazer admissão ao ginásio, tinha latim, tinha francês, mas tinha uma barbaridade de matéria. Então nós estamos recebendo, repito, com muito prazer, o diretor executivo da POSP de São Bernardo do Campo. A POSP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o professor Paulo Neves. Professor, muito obrigado pela presença, prazer muito grande recebê-lo. O prazer é nosso, eu agradeço e parabenizo pelo programa e parabenizo os professores pelo seu dia. Com certeza. Estamos recebendo também, com muito prazer, a professora e coordenadora dos cursos de eventos, processos gerenciais e gestão financeira da Universidade Anhanguera de São Paulo, Unidade Santo André, a nossa querida professora Lourdes Xavier. Professora. Muito obrigada. Que bom tê-la conosco. Eu que agradeço novamente o convite. Muito obrigada. A professora, apesar de não ter dado aula para a gente, ela se enquadra naquela categoria de pessoas inesquecíveis por nós alunos. Não é, professora? Dada a sua simpatia, dada a sua comunicação. É interessante isso, né? Isso Nasceu é para ser professora. Ai, que bom. Muito obrigada. Mas Fico é muito verdade. contente. É verdade. Professor Paulo, vamos falar em nome da categoria, não é? Que tem tantas reivindicações, não é? Tem passado por momentos difíceis, não é? O alunado também sofre com isso, sofre professorado, sofre alunado, sofre o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, chega a dar, não, tem que falar mais, biso, bisa, todo mundo no mesmo rolo, não é? Porque quando a coisa vai mal na escola, não é? A personalidade que a gente tanto arquiteta para um filho, para um neto, para um bisneto, vai ficando relativamente deturpada, né, professor? De fato, a educação no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, onde eu atuo já há quase 20 anos, esses últimos 5 anos a gente tem enfrentado muitos problemas, desde falta de condições salariais, condições de trabalho, como também esse problema da violência na escola que vem aumentando a cada ano. E até lá no sindicato a gente brinca que nós, no 4º bimestre letivo, a gente começa a entrar numa espécie de síndrome, porque os casos começam a se ampliar de uma forma que nós do sindicato praticamente não temos mais o que fazer a não ser apagar incêndios do cotidiano desses problemas. Enfim, nós estamos enfrentando uma situação caótica no que se refere a esses problemas de forma geral, tanto aqui na capital como na Grande São Paulo, e em várias regiões do interior, e esperamos que o governo, a Secretaria Estadual de Educação, tenha sensibilidade no sentido de procurar buscar alternativas para que a gente possa superar esses problemas agora. E ao mesmo tempo, né, diria Barack Obama, Ivan Soul, né, é uma profissão tão querida, né, professora Lourdes, é uma profissão, cria um elo tão legal entre o aluno e o professor, é uma coisa que, e é para a vida toda, viu gente, não é quando você está nessa escola, não, é para a vida toda. É lógico que uns mestres mais, outros mestres menos, mas que coisa bonita que é esse elo, né? Eu gosto, eu acho que é bastante importante. Você estava falando agora há pouco na abertura disso. Hoje eu recebi uma porção de mensagens lá eletrônicas, parabenizando pelo Dia dos Professores, né? Ex-alunos, e já faz tempo que já foram meus alunos, e aí eles colocam o nome de todo mundo, colocam o nome da gente ali também. É uma sensação tão boa você ver isso, você fazer parte, ter sido... Eu que agradeço a eles, não o inverso, porque eles me permitiram fazer parte da vida deles. Isso é muito bacana.
Isso é muito legal, é muito legal. Nossa, nós já vamos para o primeiro intervalo, porque hoje o nosso programa vai até às 18h50 só, né, para que depois nós tenhamos o nosso telejornal e depois a transmissão esportiva. Vocês vão ver que transmissão maravilhosa que nós vamos ter hoje aqui na TV+. Agora, só que tem o seguinte, viu, William? Quando o assunto é educação, não é intervalo, é recreio, não é? E para a gente sair para o recreio, tem que tocar a campainha. Pode tocar a campainha, porque é assim mesmo. Toca a campainha do estúdio. Olha, ele não... Então vamos continuar com a aula. Mas sabe que é psicológico isso, né? Como a gente aguardava essa campainha, não? Que valor que não tinha essa campainha quando tocava, né? Quando era a última aula, então, era uma libertação total, né? É que é uma questão social, né? O aluno ele vai para a escola e hoje eu principalmente trabalhando com mais adultos, você percebe que ele vai pelo social. Aí o acadêmico vem também, deveria ser o inverso, vou pelo acadêmico, né? Uhum. Mas ele acaba criando um grande... Nós somos muito afetivos, né? É verdade. Então a gente precisa conviver em grupo. E o aluno sente essa necessidade. Não sei se o professor compactua isso também, professor Paulo. Sem dúvida. Eu que atuo na escola pública, a gente percebe que... inclusive, vários colegas falam o seguinte, que em muitas escolas, a escola é uma espécie de shopping para o aluno. Ele não tem condições de frequentar os shoppings, então ele acaba... a escola é o ponto, point. É a vida do aluno, vamos dizer, né? E, de fato, muitos vão ali para se encontrar e tal, e acaba o conhecimento sendo um pouco secundarizado. Então, o professor exerce um papel fundamental no sentido de puxar esse aluno para tentar colocar simultaneamente essa necessidade de interação social com a busca pela construção do conhecimento mesmo. Bom, então vamos para um pequeno recreio, né? Mesmo que não tenha tocado a campainha. Nós vamos com a câmera externa nós estamos dando cobertura total para o trânsito na região, hein? Essa câmera está na Avenida Faria Lima. À direita do vídeo, acompanhamos aí um motorista, repito, da Faria Lima, em São Bernardo, que segue no sentido da Via Anchieta. O trânsito está legal, está tranquilo, tem um ônibus parado aí, mas aí é uma parada de ônibus, não é? E do outro lado, no sentido oposto, o motorista encontra, deu uma travada agora. Essas câmeras externas, olha lá, veja ao vivo. Pronto, já voltou a funcionar. Então, o trânsito está relativamente carregado, mas fluindo com uma certa normalidade. Já já a gente volta com o Show Mais e o tema especial Dia do Professor. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta. E essa vinheta prova, né, professores, a nossa boa intenção, né, em tentar passar, praticamente com pitadas de brincadeira, né, de uma descontração, porque senão ninguém aguenta também esses 10 anos no ar, e os temas mais variados, né? Hoje é meio light, Dia do Professor, mas a gente focaliza aqui muitas patologias, muitos problemas enfrentados pela humanidade. Então a gente tem que dar uma aliviada, digamos assim, para que o telespectador possa absorver, né, 10, 20% de cada tema. Já durante esses 10 anos dá para fazer uma facul, não é verdade? De generalidades, mas é de generalidades, ué, e daí? Qual é o problema? Professora Lourdes, explica para a gente o que é esse curso de eventos, processos gerenciais e gestão financeira. Na verdade, são 3 cursos, né? Eu coordeno esses 3 cursos. O curso de eventos, ele capacita os alunos para fazer qualquer tipo de evento, corporativo e social. O curso de processos gerenciais, para ele gerenciar pequenas e médias empresas. E o curso de gestão financeira, atuar em finanças de qualquer empresa, qualquer segmento também. Então, são 3 áreas. Eu tenho formação, eu sou formada em economia e turismo, por isso que eu consigo coordenar esses cursos, né? Então, são 3 áreas que são bastante procuradas, a procura é bastante grande, principalmente o curso de eventos, por conta dos eventos que vêm surgindo no país, né? Então, a gente teve a Copa, as Olimpíadas, então você está as empresas, lançamento de produto. Então, hoje as pessoas procuram o profissional de feiras, eventos, convenções. Aliás, São Paulo é um catalisador espetacular. Faltam locais, sim, não é, para que esses eventos se realizem, não? E o que é mais importante e mais bacana que aconteceu na cidade de São Paulo é que os locais para eventos, eles fizeram uma proposta diferente, eles melhoraram muito. Então, isso é muito bom para a cidade de São Paulo, traz
Traz retorno financeiro, principalmente, e mercado de trabalho. A gente consegue colocar o aluno trabalhando, né? Isso Tem é muitos importante. setores da indústria, do comércio, que querem realizar eventos e não tem calendário, não tem data. Exatamente. Então, todos os locais ficam ocupados, não é? E com bastante antecedência, né? Se você for ver um casamento que antigamente era uma coisa simples, né? Hoje você precisa marcar com mais de um ano de antecedência, dependendo do que você E pretende. o que está acontecendo também é o seguinte, marca com muita antecedência, o noivo desiste, pô. Porque dá muito tempo dele pensar. E aí é complicado, mas tem outro logo em seguida que assume. Tem esse o risco, né? Sempre toda profissão tem um risco, esse é o risco dessa. É verdade. O professor Paulo Neves, não é? Quais seriam as reivindicações, não é? Hoje não é de dia de protesto, não é isso. Mas aonde mais o professor está necessitando, não é, de um oxigênio para que possa continuar com maior tranquilidade, não é, a sua função tão importante, né, de passar essa informação, de passar esse conhecimento? Então, há um problema hoje que é isso na escola pública, é o problema da desvalorização da profissão do professor, né? Isso em virtude de um conjunto de fatores. Salário muito baixo, né? O professor hoje ganha R$ 12,07 por hora aula para a jornada inicial, aqui na rede do Estado de São Paulo. A formação também, ele tem dificuldades na sua formação, porque, por exemplo, eu dou aula de geografia, eu vou comprar um livro hoje, custa R$ 200. Uhum. Então, o professor que recebe um salário inicial de R$ 2.400 bruto, se ele paga aluguel, paga a prestação do carro, ele não tem condições de comprar um livro para se atualizar, por exemplo. Não, e roupa, tem de pôr roupa para ir dar aula, não é? Tem que ir cheiroso, tem que... Então, o que acontece? Muitas vezes ele acaba, vamos dizer, buscando como alternativa a acumulação de cargos. Ele pega dois cargos e, com isso, ele tem uma sobrecarga de trabalho que acaba comprometendo o seu desempenho profissional. Então, a grande maioria dos professores na rede pública do Estado de São Paulo e em muitas redes municipais também, hoje estão enfrentando essa dura realidade. E, combinado com as condições extremas em muitas escolas, isso acaba prejudicando muito a profissão. Você tem razão, hoje seria um dia para comemorar, mas, infelizmente, a gente tem que falar também, nos referir a esses problemas também. Não resta dúvida, né? Aliás, é um trabalho árduo, né? Porque o alunado também, não é? Parece que capta que a situação entre os professores não é? E os seus responsáveis não anda muito bem, esse relacionamento, e também fica meio agitado, não é? Fica um correlacionamento muito delicado entre professorado e alunado, não? Exatamente. Tem conflitos das mais variadas matizes, e isso acaba muitas vezes vindo cair no sindicato. Nós, do sindicato, acabamos cumprindo uma tarefa que, na minha avaliação, o sindicato teria outro papel, mas ele acaba tendo que assumir essa tarefa de tentar mediar os conflitos que ocorrem nas escolas, tanto entre professores e gestores escolares, como também entre professores e alunos, pais, para tentar buscar minimamente ali uma convivência e poder trabalhar, porque esse é o objetivo central, fazer com que o professor possa desenvolver suas potencialidades de trabalho sem esses problemas, né? O que infelizmente não vem ocorrendo. Eu fiquei namorando esse curso de eventos, viu, professor? É verdade, não que eu vá fazer, né? Porque já fizemos o que tínhamos de fazer, mas há coisas que nos enamoram, né? Qual é o currículo desse curso? É um curso de 2 anos, né? São 4 semestres. A gente oferece para o aluno disciplinas que vai desde cerimonial e protocolo. 2 anos. 2 anos, 2 anos tecnológico, isso. Então, esses 3 que eu coordeno são tecnológicos, são cursos de curta duração, 2 anos. E desde cerimonial e protocolo, então, o que é muito importante hoje, que muitas vezes o aluno não consegue entender, ele acha que etiqueta é frescura, e não é comportamento. Então, a gente precisa ter um vasto conhecimento da cultura geral para eu saber o que eu não posso fazer em determinadas situações. Como eu vou tratar uma pessoa oriental que vem me visitar, por exemplo, como o americano se comporta. Então, eu preciso saber como cada um se comporta. Tudo tem o pulo do gato. Exatamente, para eu não cometer alguns erros. Aliás, homenagem ao Zé Paulo de Andrade, que está com o pulo do gato há 300 anos lá. Parabéns, Zé Paulo. Então, tem o que permite esse curso, nessa matriz, é o aluno entender gastronomia, entender enologia, entender a combinação do cardápio. Porque, assim,
o profissional de eventos ele não vai preparar a comida, mas ele tem que saber o que vai, a melhor adequação, a melhor harmonização, que é o que a gente chama. E isso ele aprende no curso. E fora isso, ele aprende parte financeira, quanto um evento tem que retornar, quanto ele gasta efetivamente com o evento. Então, o curso ele contempla várias disciplinas que capacitam o aluno para gerir o negócio e gerir a carreira dele. Desde a garimpagem, entre aspas, de eventos, ele pode bolar um evento e ir atrás de patrocínio, de apoio. Patrocínio é quem entra com o dinheiro, né? Claro. Quem paga o evento, quem banca. E apoio são as pessoas que ajudam de certa forma, ou uma companhia aérea, ou um transporte. Então ele vai atrás dessas parcerias, busca parcerias em restaurantes. Parcerias importantíssimas, né? Extremamente, tudo... sem elas a gente não vive. Claro. Eles são parceiros irmãos, né? Aqueles que a gente precisa muito. O ramo da hotelaria também tem de colaborar. Exatamente, hotelaria. Muito. Então a gente trabalha muito em conjunto com todos esses parceiros. E o importante é que assim, todo mundo acaba se ajudando, né? E a gente precisa o que a gente fala para o aluno é que todos os mercados eles são muito pequenos. Então todo mundo acaba se conhecendo. Então ele tem que trabalhar extremamente bem. Não dá para trabalhar mais ou menos, ele tem que trabalhar muito bem. E é um curso novo, professor, ou não? Onde já... Não, esse curso a gente já formou 5 turmas. É um curso bastante já antigo, tradicional, digamos assim. É tradicional. A gente tem laboratórios lá na unidade, né, na Universidade de Anhanguera. Então fica aqui no campus de Santo André, da Avenida Industrial. Então é bastante legal. Quem quiser conhecer, pode me procurar que eu mostro. A gente tem laboratórios de alimentos e bebidas, restaurante. Então, dá para dar uma aula bem importante para o aluno, para ele ter bastante base. E tem-se uma ideia dos caminhos que foram tomados já pelos formandos de cursos anteriores? Eu tenho um aluno que hoje atua em hotelaria, porque todo hotel tem o setor de eventos, tenho aluno em gastronomia, tenho alunos que são consultores particulares, né, trabalham individualmente. Então, eu tenho aluno em todo o segmento que você imagina, a gente tem aluno trabalhando. Aqui, se você precisar de organizar um evento, vem um aluno e faz. A incidência maior é do sexo feminino, masculino? Não, é misto. Misto, eu tenho várias idades, eu tenho desde 17 anos, que é a idade que normalmente entra no ensino superior, até alunos que já são avós, que vêm fazer uma segunda faculdade para aprender a fazer. Então é bem bacana, é um curso bem dinâmico. Olha que legal, olha, são informações precisas. Gente, hoje é dia de futebol regional, aqui na tela da TV+. O nosso companheiro e jornalista Léo Lucas, não é? E toda a equipe do esporte, todos eles vão estar no estádio 1º de maio, em São Bernardo. Aliás, eu acho que, pois não? Acabando de me chegar a informação do que o Léo já está no estádio. E a TV+, vai transmitir... Um minutinho só. Vai transmitir ao vivo a partida entre São Bernardo e Botafogo. Um partidaço, hein? E tanto é que nós vamos encerrar o show mais cedo, às 18h50, para que a gente possa apresentar com vocês, com a Isabel Stein, o jornal, né, o nosso telejornal, e às 19h30 essa partida que é válida pela 19ª rodada da Copa Paulista. Alguém me confirma já a presença do Léo Lucas? Alô, Léo Lucas, são 18h25 aqui nos altos do Jardim Bela Vista, onde são os transmissores da TV+. Você me confirma o horário, 18h25? Boa noite, Léo. 18h mais 25. Boa noite a você, mestre Dácio Arruda, a todos que acompanham a programação da TV+, especificamente o Show Mais. Daqui a pouquinho, como você bem disse, tem um jogo importantíssimo, válido pela Copa Paulista. O São Bernardo recebe o Botafogo. O que é importante destacar, Dácio, é que no primeiro confronto entre as duas equipes, o São Bernardo acabou derrotado. Este já é o retorno da segunda fase, a penúltima rodada desta segunda fase. Então o São Bernardo precisa vencer, já que vem de derrota, né? Acabou perdendo um jogo diante do União Barbarense no último final de semana. Então, Bernô, precisa da vitória para sonhar, para dar um passo largo até rumo à classificação à próxima fase. Um jogo, como eu disse, importante, porém o Bernô não tem atletas importantes. Não tem o Felipinho. Tem a panturrilha esquerda machucada, teve uma pancada na panturrilha, não joga hoje o Felipinho, não joga hoje o Walterson também, com problema no adutor da coxa direita. O Vanger, atacante, tomou uma pancada no tornozelo diante do jogo, diante da partida contra o União Barbarense. Ou seja, são 3 desfalques importantes, atletas que vinham servindo
a equipe titular do técnico Edson Boaro. De qualquer maneira, a confiança nesta equipe do São Bernardo para enfrentar o Botafogo logo mais com transmissão ao vivo da TV Mais. Na tela, os atletas do Botafogo fazendo o reconhecimento do perfeito gramado do estádio 1º de Maio, meu caro mestre Darcio Arruda. Ok, Léo Lucas, vamos conclamar aqui então, né? A torcida, os portões estarão abertos, já estão abertos, ô Léo. A imagem está muito bonita aí, mas o público tem de colaborar, né? Para essa partida, para que o São Bernardo possa reverter, não é? O resultado, independentemente da quantia de gols, Léo. Sim, Darcio, independente da quantia de gols. Nós estamos na segunda fase, então o que é válido é uma vitória. Por 1-0, por meio a 0. O que é válido são os 3 pontos na partida de hoje. Em relação ao público, o público aqui de São Bernardo do Campo, das redondezas da Vila Euclides, costuma chegar meio que em cima do jogo, né? Fica nas redondezas aqui do estádio, também o acesso é muito fácil, né? É muito rápido, você tem aí as redondezas, né? As belas imagens da Vila Euclides, redondezas do estádio 1º de Maio. Fica muito próximo ao centro, então o pessoal desce ali na Jurubatuba, por exemplo, o ônibus rapidinho chega por ali ou chega no próprio terminal de trólebus e o pessoal sobe correndo para assistir ao jogo. O acesso é muito fácil, Darcio, talvez a comodidade de chegar instantes antes do apito inicial das partidas. Ok, então um abraço, até logo mais, Léo. 19h30, portanto, Léo Lucas e toda a nossa equipe esportiva na transmissão da partida entre São Bernardo e Botafogo. Repito, partida válida pela 19ª rodada da Copa Paulista. Vamos seguindo com o nosso programa, Show Mais número 2241, focalizando e celebrando o Dia do Professor e contando com as presenças do diretor executivo da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a ramificação de São Bernardo do Campo, e da nossa querida professora e coordenadora dos cursos de eventos, processos gerenciais e gestão financeira da Universidade Anhanguera de São Paulo, Unidade Santo André, a professora Lourdes Xavier. Essa gestão financeira também é importante, né, professora? Bastante. Aliás, é base para tudo, né? Sim. Toda empresa precisa de controlar o dinheiro e não tem como fazer isso se não souber fazer. Então, é um curso que tem também bastante procura, porque todo segmento precisa de um gestor financeiro, de uma pessoa que tenha competências para fazer avaliação da saúde financeira da empresa. E a gente consegue capacitar o aluno para esse segmento também, que é bastante importante. Quem fizer esse curso pode aplicar também na família, né? Porque a família é uma empresa, né, professora? Sim. Tem que saber quanto entra, quanto sai. Inclusive, a gente costuma, nos meios dos semestres, oferecer a gente tem alguns eventos na faculdade, né, na universidade, que a gente costuma oferecer para o público, e normalmente é divulgado na mídia. E lá eu dou esse curso de educação financeira, então é finanças pessoais. A gente fala um pouquinho, mostra alguma planilha para tentar dar uma luz assim, porque não tem muito fórmula. Se está gastando mais do que ganha, tem algum problema. Com certeza. Porque ganhar bem ninguém ganha, nunca vamos ganhar. Com certeza. É uma relação, é dilema de economia, né? Então a gente dá um curso assim também para as pessoas. Vou fazer uma pergunta agora para o professor Paulo Neves, que vai ficar no ar, porque nós vamos sair para um outro intervalo. Nós estamos achatando todo o programa devido a... Oh, mas isso aí Desculpa incomodar da sua ruda, mas está na hora do break. Nossa, agora ele soltou tudo. Soltou tudo. Isso aí é a ambulância do SAMU. Pelo amor de Deus, um aluno que está prestando atenção na aula, toca um trem desse, tem que ser atendido, pô. Tem que chamar os bombeiros. Pô, que campainha, hein? Essa campainha foi demais. Professor, o que mudou didaticamente falando, não é, na última década, né? Porque o professor convencional hoje em dia, eu vou te falar, hoje em dia tem de dançar tarantela, tem que contar piada, tem que sentar em cima da mesa, não é? Tem de fazer malabarismo para chamar a atenção dos alunos, para que eles prestem um pouquinho de atenção na matéria, né? O senhor responde depois do intervalo. Legal. Vamos agora com a câmera da Avenida Rotary. Olha ela aí. Beleza, hein, gente? Que imagem. Próximo ao São Bernardo Plaza Shopping, é isso? Essa é a Rotary, próximo ao São Bernardo Plaza Shopping. É isso aí. Do lado direito do vídeo, você acompanha o motorista
Por enquanto, isso, passou um motoqueiro aí que vai no sentido da Rua Marechal Deodoro. E o trânsito está relativamente bom, melhor que isso é impossível, não passa carro nenhum. E no sentido oposto, o motorista encontra o trânsito um pouquinho mais pesado, eles passam em blocos, porque mais para trás um pouquinho, eles estavam parados respeitando o tempo semafórico. Olha, eu tenho de usar todo dia esse termo que eu acho muito chique. Tempo semafórico. Já a gente volta então. Pronto, já estamos de volta, celebrando o Dia do Professor, e o professor Paulo Neves, da POSP, vai responder o que mudou, né? Não diria na carga didática, mas da maneira como viabilizar para passar, né? Porque o grande trunfo do professor é passar o que ele sabe para terceiros, no caso, os alunos, né? O que tem mudado tanto, professor? Um dos problemas hoje também que a gente enfrenta muito é o aluno começa, praticamente generalizado, o aluno fala, essa aula está chata, eu não estou conseguindo acompanhar esse tema. Então isso é muito comum, os alunos reclamam muito. Tem o problema do telefone celular também, que foi aprovada inclusive uma lei proibindo o uso do celular, mas não tem uma punição, então é uma forma que cada escola organiza ali e tal, mas... É um problema que a gente enfrenta mesmo. Os alunos, eles não se identificam com os conteúdos das diversas disciplinas. E isso acaba também sendo um componente, um fator a mais para comprometer o dia a dia das escolas e, vamos dizer assim, o cotidiano. E para a dispersão também, né? Porque a dispersão, é contagiante esse mal-estar, né? Exatamente. Do ponto de vista governamental, tem se buscado alternativas, mas assim, alternativas que acabam não sendo viáveis, do tipo a adoção da chamada progressão continuada, foi Esse colocada é um grande problema, de forma distorcida, na forma de aprovação automática. Ou seja, o aluno passa sem aprender. Na nossa época, o grande problema, né, senhores? Na nossa época era ficar de recuperação, era fazer segunda época. Nossa, mas isso aí é que cravava, isso aí machucava a alma do aluno. A progressão continuada, qual é o incentivo, não é, que o aluno vai ter? Incentivo não é só coisa boa, não, tem que ser problema também. Para passar de ano, professora. E o compromisso, né? O que eles sofrem um pouco antes, a gente acaba sofrendo um pouco depois. Então, né? a minha próxima pergunta seria na esteira, né? O que a professora recebe lá na frente. E pegando esse gancho, o que a gente tem... Eu sempre tive um grande desafio que eu coloquei sempre para mim e para a minha equipe, né? Fazer o aluno vir, ficar e ter vontade de retornar. Isso é o grande desafio que a gente tem, porque fazer ele vir já é muito complicado. Então, no momento que ele encontra uma dificuldade, é comum o ser humano transferir para o outro. E a motivação vem do aluno. O aluno precisa entender isso aí, que a motivação é dele. Nós não vamos dar motivação para ele, né? Ele tem que entender a importância do conhecimento. E ficar, a gente tem que contextualizar essa aula, trazer o mais próximo da realidade possível para ele, entender sobre o que nós estamos falando e fazer, assim, cenas dos próximos capítulos. Vem amanhã, que amanhã vai ser muito legal. E fazer ele voltar. E a gente pega muita deficiência de base por conta propriamente da base, né? Quando chega lá, no curso de gestão financeira tem muita aula de matemática. Então é comum o aluno falar assim, eu tenho aula de matemática. Nossa, lógico, é um curso de gestão financeira, tem que ter, não tem como não ter. E aí a própria instituição tem um reforço de matemática, a gente trabalha bastante com isso para tentar resgatar esse aluno, para capacitá-lo, para levá-lo para o mercado. Então a gente tem que fazer ele entender que tudo... Por que o aluno vem estudar? Porque ele ambiciona um salário melhor. Então tem que falar para ele que é uma sequência de coisas, ele tem que se capacitar para atingir o objetivo, né? É complicado. Hoje tem que se usar eu estava até tomando nota aqui da máxima de Mahatma Gandhi, né? Tem que dar asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar, Sim. Senão ele não fica. Exatamente. É o que eu sempre falo, a gente tem que fazer ele vir, ficar e ter vontade de retornar. Se a gente conseguir fazer isso aí, e normalmente a gente... não atinge 100% do sucesso, mas atinge uma boa parcela, né? Mas se a gente conseguir fazer isso, está perfeito. O problema a gente não vai ter nunca mais. Eu acho que a grande instabilidade emocional prende-se a não certeza do curso que quer fazer. Não é? Eu sempre digo, né, professora, feliz daquele que sabe desde os 9 anos de idade
não é? Que nem o Júlio César, diz que ele pegava as meias da mãe para colocar na mão para dizer que era o goleiro, já pequenininho, né? Hoje eu estava assistindo matéria num canal a cabo aí de um garotinho que é surfista, mas desde os 6 aninhos de idade ele já pegava aquelas ondas, já virava. Os pais declararam, gente, nós não temos nada com isso. Ele nasceu assim, ele é assim. E feliz que ele é, que ele seja assim, não é? Porque a pior coisa que tem é você encontrar pessoas desmotivadas. Não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não é? Se fica, se volta, se dá meia lua. Tem uma característica interessante nos cursos tecnológicos, eu não conseguiria identificar isso por quê? Não sei se é pela curta duração, que normalmente o aluno ele não desiste, nós não temos evasão. Então, normalmente, quando ele vem, ele sabe por que ele veio. E quando ele vem fazer qualquer ou desses 3 cursos, tecnológico também tem marketing, logística, recursos humanos, quando ele vem, ele já vem focado, ele sabe o que ele quer. Então, a evasão é pequena. Eu acredito que isso aconteça mais nos cursos de um pouco mais de duração, que são os bacharelados, né? Licenciatura de 4 anos, 5 anos, aí talvez ele se perca um pouco. Mas no tecnológico a gente não identifica isso, não. Identifica um aluno bem... que ele sabe, normalmente ele veio procurar, ele tem um pouco mais de idade, a grande maioria, ele veio procurar porque ele precisa de uma ascensão, então é um perfil um pouco diferente. As professoras são mais focadas, professor Paulo, na profissão, na questão de segurar mais a onda, né? Pela própria natureza feminina, né? De ser mais pacienciosa, né? De lidar mais com os sentimentos, do que o professor já é meio agitado, né? Ele está lá, o que está acontecendo aqui, meu? Há uma dedicação muito mais profunda por parte das professoras, isso é verdade. Agora, quando é para enfrentar dificuldades que envolvem, por exemplo, violência, aí a fragilidade feminina muitas vezes aparece de forma mais incisiva, né? É verdade. E enquanto o professor homem ele já tem mais condições de enfrentar essa dificuldade. E corre menos risco, digamos assim. Né? Tem esses detalhes. Tem uma questão também na escola pública, porque uma questão é o seguinte, as escolas particulares, as universidades, elas selecionam o aluno que... aquilo que a professora falou aqui, o aluno ele vai com o objetivo, ele já vai selecionado. Na escola pública, ela é a escola que ela tem como tarefa universalizar a educação. Ele vai indo, ele nem sabe às vezes porque está indo. E, infelizmente, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade cheia de contradições e para um setor grande, a educação, pelo menos a médio prazo, a curto prazo, ela não é uma prioridade, vamos dizer assim. Então é comum eu mesmo faço esse exercício com meus alunos. Seus pais leem livro em casa? Não, lá em casa a gente não lê livro, não tem livro em casa. Então, quer dizer, já vem uma cultura da família que acaba se reproduzindo na escola e esse aluno ele é desinteressado, ele não quer estudar, ele acha que estudar não serve para nada. Muitas vezes acontece isso. É verdade, quando a gente pede para o aluno ler um livro, vem aquelas perguntas-chave, né? O livro é grosso? A letra é grande? Tem figura? Tem figurinha? Então a gente já pede para ler o livro e já fala, ó, não é grosso, não é letra pequena, não é letra grande e não tem figura. É um livro, vai ter que ler, não tem jeito. Né? Mas sempre, não é, professor? Vem sempre essas perguntas clássicas, porque não tem o hábito de leitura. A leitura, para eles, é um negócio chato. Mas eu acredito que essa falta de hábito é pela falta de interpretação de texto. Também né? Seria uma base. Ele não consegue entender e não consegue focar. Então, ele começa a ler alguma coisa, ele vai se perdendo. Aí ele volta para ler, ele cansa de ler o livro. E depois tem o seguinte, né? Não lendo, em não ter o hábito da leitura, você não conhece as palavras. Exatamente. Tem palavra que é difícil de escrever mesmo. Então você precisa conhecer, é que nem quando eu apresento uma pessoa, você conhece fulano aqui? Ah, conheço, ô Jorge, tudo bem? Hoje, prazer em revê-lo. Você conhece o Jorge. Você tem uma ideia do Jorge, da altura, de tudo, não é? Agora, quando você não conhece, você fala, mas como é que eu escrevo exceção? Eu nunca vi essa palavra com J, com G, com Y. Você nunca viu. E já quem lê tem uma intimidade, por isso está se escrevendo muito mal. Pelo amor de Deus, mas está demais, não? Muito, nossa, está crítico. Hoje eu oriento grupos de trabalho em projetos, né? E de primeiro semestre, vem uma leitura assim que você fala, meu Deus do céu, esses caras precisam de ajuda, e a minha função é ajudar. Porque não adianta eu reclamar o que não foi feito, eu tenho que fazer ali. Tem que resolver o problema, chegou para a gente, tem que resolver o problema. E não é o simples fato de escrever uma palavra errada ou pronunciar 2 palavras erradas. Não, é que isso demonstra o quão distante a pessoa está
do caminhar da vida. Exato. Porque essa pessoa vai sofrer, não tem como. Vai, porque eles não conseguem, a gente explica isso, eles não conseguem entender que ele vai discutir com o chefe dele. E nenhuma pessoa, que nem curso de gestão, a gente conversa, a gente não briga. E você, conversando, você tem que entender. Para conversar, você tem que ter palavras. Aí as mulheres são hábeis, né? A gente pega. O homem já tem um estupim mais curto, já ouviu uma coisa diferente. As mulheres não, dão um nó em pingo d'água, viu? Parabéns. Não, é verdade. Tem um poder, não, professor? Exatamente. As mulheres são a sensibilidade, a forma de tratar tudo. e agir em determinadas situações. A professora pôs de uma maneira muito simpática, é isso, essa gestão, né? Gestão. É você fazer o pedido mais cabeludo do mundo e ainda a pessoa fala, que bonitinho. Conversando, né? Porque senão, e quando que você consegue conversar? Quando você tem repertório. E repertório é o quê? Leitura. Leitura e entendimento. Então, até para pedir um salário, você precisa ter leitura para pedir com jeito. Nossa, principalmente. Não é? Nossa Senhora. Então, aí o homem já tropeça. Aí o homem já tropeça. É que nem quando chega atrasado em casa. Você chega com uma defasagem de 3 horas, já chega gaguejando, já chega nervoso. Aí já complica a situação. A mulher não. A mulher, nossa, é capaz de você pedir desculpas para ela. Ter perguntado, né? É verdade, é verdade. Bom, na reta final do nosso programa, hoje, como todo mundo sabe, nós estamos com um show mais um pouquinho menor, 10 minutos, vamos terminar antes, porque hoje é dia de futebol regional na tela da TV+. O Léo Lucas e toda a equipe de esporte estarão no estádio 1º de maio em São Bernardo. E a TV+, vai transmitir ao vivo a partida entre São Bernardo e Botafogo, às 7h30 da noite. Partida válida pela 19ª rodada da Copa Paulista. Então nós vamos encerrando um pouquinho mais cedo o nosso programa, mas antes eu quero que o professor Paulo Neves, que é diretor executivo da POSP, desse com tranquilidade uma mensagem final, não é? Eu acho que a televisão, o milagre da televisão é esse. Não é? O senhor vai estar falando para aí centenas e centenas de professores, não é? A mensagem que é oficial mesmo da POSP São Bernardo. Essa possibilidade de transmitir uma esperança para que a gente possa continuar nesse caminhar, eu sempre gosto de encerrar minhas participações falando uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, reproduzindo um provérbio chinês. O professor Cortella fala que se vierem 2 homens e se encontrarem numa estrada, cada um com um pão, e trocarem esses pães, cada um sairá com um pão. Agora, se cada um vier com uma ideia e trocarem as ideias, cada um sairá com 2 ideias. Então, eu acho que o desafio da educação é esse, trazermos ideias diferentes e cada um conseguir enriquecer com as ideias e essa diversificação de ideias das pessoas, dessa heterogeneidade da sociedade na qual nós vivemos. Eu acho que esse é o desafio. E nós vamos ter, nesse dia e daqui para frente, muita luta para desenvolver com os professores, com a educação, com nossos alunos. Essa é a nossa caminhada. E quero também agradecer a TV+, pela oportunidade, dizer que estamos à disposição e parabenizar mais uma vez pelo programa. Obrigado. E também agradecer a professora, que eu não conhecia, mas parabenizá-la pelo trabalho. Obrigado, professor Paulo Neves. Nós que agradecemos a sua presença. Professora Lourdes Xavier, coordenadora dos cursos de eventos, processos gerenciais e gestão financeira, os nossos agradecimentos também. Sua mensagem final para o alunado nesse dia importantíssimo. Muito importante. Eu que agradeço novamente o convite, venho sempre com muito prazer, muito obrigada. Queria dizer para os meus alunos e ex-alunos que adoro vocês, adoro fazer parte da vida deles todos os dias, né? A gente briga, mas a gente adora. E dizer uma frase que eu sempre falo do Djavan: se tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Obrigado, viu, professora? Sempre muito simpática. Gente, nós vamos encerrando, que a equipe esportiva já estão pedindo para eu terminar o programa. Fala que já estamos terminando. Uma transmissão, só que antes tem também a nossa equipe de jornalismo. Aliás, a TV+ está fervendo aqui, a equipe para tudo quanto é lado. Gente, tem câmera agora para o encerramento? Tem câmera externa? Essa que está lá no Gran Plaza, lá na Avenida Industrial, do lado direito, sentido Parque Celso Daniel.
trânsito relativamente bom, não é? O volume pouquinho de carro, já no sentido oposto, sentido já para o centro, Santo André, downtown, diria Barack Obama, o trânsito está meio carregado, né? Mas ali os pedestres estão atravessando na faixa, tudo certinho, e eles estão com o semáforo parado. Agora acabou de abrir só porque eu falei. Mas está tranquilo, só que o gordo vai chegar um pouco mais tarde, coloca a sopa em banho-maria, dona de casa. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá em Veneza, na Itália, quando as gôndolas se cruzam. Tchau, amore, tchau. Ei, paisano, se vediamo domani, bella. Tchau, fui. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.